tudo bem com você? Espero que sim. Este é o primeiro vídeo da nossa série nova Study Bible. Durante o mês de maio nós vamos estudar o livro de Ruth. E toda semana, às segundas-feiras, eu vou compartilhar com vocês o vlog de leitura da minha jornada lendo Ruth. Mas através desse vlog eu não quero só mostrar para vocês como que eu estou lendo, mas também compartilhar com vocês dicas, recursos, orientações, minhas dúvidas e receios também e nos ajudar durante essa jornada. Esta é uma leitura coletiva do livro de Ruth. Através aqui do vlog você vai compartilhar um pouquinho do meu dia a dia lendo Ruth, né? Mas também participando do nosso grupo no Telegram, você vai poder compartilhar o seu momento de leitura também, as suas dúvidas, aquilo que você descobriu, aquilo que você aprendeu, quais são as suas dicas, os seus recursos. Então, aqui é um espaço de troca. Hoje você está me vendo ler, né? Mas eu espero que você tire um tempinho para você ler também, para você aprender, meditar e depois compartilhar comigo e com as outras participantes desse lindo projeto no nosso grupo no Telegram, tá bom? Então, se você acabou de chegar aqui e não conhecia o projeto, quer saber mais detalhadamente, assiste este vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para você saber mais do projeto. Depois você entra no grupo do Telegram para você participar com a gente, para você refletir, aprender e ler também e receber essas dicas que eu vou ir compartilhando durante aqui os vlogs e também lá no nosso grupo, tá bom? Então é isso, seja bem-vinda a esse primeiro episódio do nosso Study Bible. Eu espero que este projeto abençoe a sua vida tanto quanto já está abençoando a minha, que o Senhor abra os nossos corações para que nós possamos aprender mais a respeito dele, a respeito da palavra dele, que é maravilhosa, e que nós possamos nos tornar filhas melhores, filhas mais corajosas, mais piedosas, mais amorosas, enfim. E a gente vai aprender muito sobre isso através da história de Ruth, que é uma história sensacional e maravilhosa. Então, depois dessa minha longa introdução, porque eu sempre falo demais, vamos à leitura. Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha leitura, do que eu utilizei, de como eu fiz, como eu estou fazendo. Vamos lá? Então, vamos lá, né? O que eu separei hoje para começar a minha leitura de Ruth? A minha Bíblia, que é uma Bíblia da Editora Geográfica, caso vocês tenham dúvida, é a Bíblia Anote. Ela tem espaço para anotações e espaço para desenho também. Tá? Então, eu vou ler através dessa Bíblia. Separei aqui também um Kindle onde eu vou ler um comentário bíblico do pastor MacArthur, que vai me ajudar a entender um pouquinho do texto. Separei essa Bíblia de estudos da minha mãe. Parece muita coisa, gente, mas não é não. Essa Bíblia de estudos da minha mãe, que tem vários recursos legais, que eu sempre uso ela. Separei também um caderno para fazer algumas anotações. Meu tablet está aqui porque eu gosto de consultar, às vezes, alguns sites, principalmente o Apologeta. Então, tá aqui impresso está o meu pack de Ruth, que depois eu vou decorar o livro de Ruth. Como sempre, a minha folha está amassada. Não seria eu se ela não estivesse, porque eu sou sempre um pouco desastrada mesmo. E, além disso, uma boa xícara de café, que sem isso aqui também não é a Thaís, tá? Enfim, comprei, gente. Falei que não era pra comprar nada, né? Mas eu comprei esses post-its aqui em tom pastel, que eu acho que vai super combinar com a paleta de cores aqui do pack, né? Super combinou, depois vocês me dizem aí se super combinou. Enfim, mas vou usar coisas básicas. Eu não vou fazer lettering, que eu não sei fazer lettering. Eu vou fazer um estudo mesmo, então vou deixar fazer coisas mais sérias. A única coisa mais floridinha que eu vou fazer é aqui com o meu packzinho de desenhos que eu preparei. E vou usar minhas canetas básicas. Ops, eu vou fazer bagunça. Enfim, vamos lá, né? Antes de mais nada, a primeira coisa que eu vou fazer, antes mesmo de ler o primeiro capítulo, é ler um pouquinho a respeito do livro de Ruth. Sempre que a gente começa a leitura de um livro bíblico, é muito importante a gente fazer perguntas a respeito do livro em si. Quem é o autor desse livro? Quando esse livro foi escrito? Por que ele foi escrito? Qual o propósito dele? Essas perguntas são importantes para a gente entender o contexto, o objetivo, por que esse livro está na Bíblia, qual lugar ele ocupa aqui, qual mensagem. Então eu vou fazer um pouquinho dessas perguntas hoje, antes de começar. Vou pesquisar naquela Bíblia de estudos que eu mostrei e vou consultar também um manual bíblico do MacArthur que eu comprei. É um manual bíblico que tem vários comentários sobre os livros, sabe? Traz em relação ao título, informações de autor, enfim. Então eu vou fazer essas duas consultas. Vou anotar as respostas para essas perguntas e depois vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, vou parar aqui de falar com vocês um pouquinho para fazer isso. Mas lembre-se, isso é muito importante para a gente entender o livro como um todo.
gente, eu fiz uma pesquisa aqui nessa Bíblia de Estudos e no Manual Bíblico do MacArthur. Vou deixar a capinha aqui no vídeo para vocês poderem conferir de qual manual eu estou falando. Em relação ao autor e a data, ambos são assertivos em dizer que não se sabe com certeza quem é o autor do livro de Ruth. Imagina-se que pode ter sido Samuel, pela maneira como o livro é escrito, ele tem algumas semelhanças com o livro de Juízes e com os próprios livros de Samuel. Mas como o texto não faz nenhuma referência do autor, nós não temos certeza de quem é o autor do livro. Então aí fica essa incógnita, né? E em relação à data do livro, imagina-se que ele tenha sido escrito durante o reinado de Davi. E a história de Ruth se passa ali no período de Juízes. Se você lê o livro de Juízes, você sabe que é um período bem conturbado, em que o povo está desobedecendo muito a Deus e o Senhor precisa instituir alguns juízes, né, para tentar dar ordem, para tentar vencer o caos do povo. Enfim, é uma leitura muito importante o livro de Juízes, permite a gente entender. Depois vou comentar mais um pouquinho sobre. Outro ponto muito interessante da gente levar em consideração quando faz essa investigação do livro é entender o contexto em que a história se passa. E é muito importante a gente se lembrar que a história de Ruth se passa em duas cidades, a cidade de Belém e a cidade de Moabe. E sobre Moabe nós precisamos relembrar algumas informações importantes. E aqui nesse comentário bíblico do MacArthur eu pude extrair algumas delas. Moabe surge através daquela relação incestuosa que Ló, o sobrinho de Abrão, teve com as suas filhas, lembra? Através da relação dele com uma dessas filhas, ele acaba tendo Moabe, né? Nasce Moabe, que vai fundar essa cidade. E essa cidade de Moabe vai ter vários problemas, vários conflitos com os israelitas, o povo de Deus, em vários momentos. Eles vão acabar se enfrentando em vários conflitos e vão divergir, vão ser diferentes em vários posicionamentos. Por exemplo, na cidade de Moabe, eles adoravam um deus chamado Quemos, então eles não adoravam ao nosso Deus. E aí já havia uma grande distinção entre o povo de Moabe e o povo israelita. E eles vão ter um pouco de inimizade entre si, sabe? Eles não vão se dar bem facilmente. Outro ponto interessante da gente se lembrar é que a história de Ruth se passa no período dos Juízes, como eu já comentei antes. Esse período dos Juízes é um período muito instável durante a história israelita, porque o povo se distanciava do Senhor, se esquecia das leis de Deus e acabava desobedecendo e pecando muito. E a história de Ruth vai passar justamente durante esse período. E aí o MacArthur chuta aqui que é provável que a história dela tenha acontecido entre os anos de 1370 a 1041 a.C. Então, gente, deixa eu só fazer uma correção. Esse período que eu falei de 1370 a 1041 a.C. não é o período em que a história de Ruth deveria ter se passado, mas sim o período dos Juízes. É provável que ele tenha ocorrido aí entre esses séculos. E a história de Ruth em si deve ter ocorrido entre os anos de 1126 a 1105 a.C. É um período que se aproxima da história do rei Davi e como ela é parente dele, estipula-se que tenha sido por aí. Depois, então, que a gente coletou essas informações de autor, de data, de contexto, de propósito e público-alvo, né, do livro, acho que a gente já tem um background, assim, muitas informações importantes que nos ajudam a fazer uma melhor leitura do texto. Então, agora eu vou para a leitura do primeiro capítulo.
Nessas informações que eu li, tanto do Mequiá quanto daquela Bíblia ali de estudos, eu coletei algumas informações muito legais, muito bacanas sobre Ruth, sobre os temas teológicos que são abordados no livro de Ruth, que eu vou deixar para comentar no último vídeo, sabe? Quando a gente fechar esse Study Bible, eu quero pontuar a relevância do livro de Ruth, o que a gente pode aprender com ela. Então eu vou deixar algumas informações pro último vídeo. Então você vai ter que acompanhar a série toda para você receber essas informações aí também, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou ler o primeiro capítulo, vou fazer as minhas anotações e depois vou enfeitar a minha Bíblia também com o meu pack de adesivos. Bora lá! À medida que eu fui fazendo a minha leitura do primeiro capítulo, alguns pontos me chamaram muita atenção. O primeiro deles são os eventos que vão acontecer para que a história de Ruth comece, né? O primeiro deles é a ida da família de Elimeleque e de Noemi para a cidade de Moabe. Nós vemos aqui que acontece uma fome na terra e eles precisam deixar a cidade de Belém para ir até Moabe. A gente não tem nenhum indício de que era o Senhor ordenando a Elimeleque que deixasse a sua terra. E na verdade, naquele comentário bíblico que eu li, chega a dizer que esta não é uma solução que o Senhor adota. Ele não costuma mudar pessoas de um lugar para o outro simplesmente por causa da fome. Ele poderia, por causa do seu poder, do seu tremendo poder, simplesmente cessar aquela fome. Então a gente não tem certeza se foi o Senhor que guiou Elimeleque até a cidade de Moabe. Fica aí essa dúvida no ar. E o Senhor também não impediu que os seus filhos e que nem que o próprio Elimeleque morressem. Mas mesmo não impedindo a morte deles e não autorizando que eles fossem para Moabe, o Senhor estava com aquela família e cuidou de Noemi e também de suas noras. Outro ponto muito interessante da gente observar é a situação de Noemi. Quando Noemi perde Elimeleque e fica com seus filhos, a vida dela ainda estava razoavelmente bem, porque naquele período as posses de um pai passavam para os seus filhos, então ela poderia ser cuidada pelos filhos. Mas quando ela perde os filhos também, ela perde todo o direito de posse, todo o direito de terra, então ela fica sem nada. Quando Noemi fala para suas noras irem embora e voltarem para a casa de seus pais, para elas recomeçarem a vida, ela realmente estava dando uma segunda chance àquelas meninas, porque ela, como mulher, não tinha mais nada a oferecer. Ela não tinha casa, ela não tinha condições, ela não tinha recursos, nem família para cuidar daquelas meninas. E mesmo que ela se casasse novamente, não daria tempo de que seus filhos crescessem para se casarem com aquelas meninas, o que era algo comum naquela época, sabe? Quando o marido morria, deixando a sua esposa viúva e sem filhos, ela poderia se casar com um irmão dele, para que a linhagem dele não morresse. Então, o primeiro filho daquele casal seria ainda do marido que morreu. Era um costume israelita fazer isso. Mas como não haviam mais irmãos, né, não havia como isso ser feito. Então, Noemi não tinha absolutamente nada para oferecer àquelas meninas. O que nos chama muito a atenção em relação a Ruth decidir ir com sua sogra, né, mesmo sem ela ter nada a oferecer. Isso me chama muita atenção, me faz pensar no tipo de sogra que Noemi era, né? No tipo de amor que ela dava àquelas meninas. Porque Ruth decide ir, independente do que a sogra tinha para oferecer a ela ou não. E ela ainda faz aquele voto lindo, né? Falando: para onde você for eu irei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. É uma decisão muito ousada, né? Ela escolheu o caminho mais improvável, já que a sua sogra não tinha nada para oferecer. Isso me faz pensar no quanto de amor Noemi deve ter dado àquelas noras, né? Na boa relação que ela tinha com elas e também no tanto de amor que Ruth tinha por sua sogra. Essa Bíblia de Estudos tem algumas notas muito interessantes sobre o texto, então eu estou extraindo algumas informações daqui também e vou anotar ali na minha Bíblia, está me ajudando a compreender melhor o texto. Caso você não tenha uma Bíblia de Estudos, um site que eu indico muito, que ajuda a gente a entender também, é o Apologeta, que eu já mostrei aqui para vocês. Espera aí que eu zoom um aqui. Que você pode, você pesquisa o livro, né? E aí você vai clicando nos versículos e encontrando comentários. Muito bacana. Aqui, por exemplo, eu estava com uma dúvida sobre o termo Efrateus. E aí eu vi que Efrateus era o nome que se dava aos moradores de uma cidade chamada Efrata, né? Mesmo os israelitas tendo ocupado essa cidade, o nome permaneceu como Efrata. E aí a família de Noemi vem dos Efrateus porque eles moraram um tempo aqui nessa região dessa cidade. Então, consultar o Apologeta pode te ajudar muito durante a sua leitura, mesmo que você não possa investir às vezes numa Bíblia de Estudos, não tenha outro recurso assim mais caro, sabe?
o Apologeta pode ser uma excelente ferramenta para você já inserindo aí nos seus estudos, que vai te ajudar bastante. Sempre me ajuda, eu uso muito. Se você acompanha lá o nosso Instagram, você vê que eu sempre uso, que minha Bíblia fica sempre cheia de notas. Depois, então, de fazer a leitura do primeiro capítulo, de marcar as passagens que me chamaram mais atenção e fazer algumas notas ali ao redor da Bíblia, eu decidi ir para a colagem em si. E aí eu peguei o pack, recortei os desenhos, né? Ainda não são adesivos porque não tem cola própria nele, mas recortei os desenhos e fui ilustrando a minha Bíblia aí. Eu não tenho ainda tanta habilidade assim em fazer colagens, mas eu acho que o resultado ficou bacana. Cabe a vocês dizer se prestou ou não a minha colagem, mas enfim. Eu utilizei esse papel aí marrom, é um resto de envelope, sabe? Peguei um envelope velho que tinha aqui em casa, que eu não ia usar mais, recortei e usei ele aí para fazer um fundinho. Depois eu colei o desenho de Ruth em cima, o nome Ruth e as palavras que eu separei que caracterizam um pouco ela, né? Amorosa, fiel, obediente. Então eu fiz esse packzinho aí e fui fazendo a colagem. Recomendo vocês a fazerem também para deixar o livrinho bem à nossa cara, para mostrar que a gente passou por aqui, que a gente estudou esse livro. Quem não gosta de colagem, tudo bem, mas quem gosta ou quem está começando a fazer, é bom, é relaxante, né? Assim, permite que a gente use a nossa criatividade, e a nossa criatividade é algo que Deus nos deu, é uma característica que nós temos, é uma característica, na verdade, que nós herdamos dele, né? O nosso Deus, o nosso Pai é criativo, ele criou todas as coisas e ele também nos dotou de criatividade. E nós somos criativas quando nós fazemos uma simples colagem na Bíblia. Não é obrigatório, não é isso que te faz aprender, mas isso pode agregar nesse momento, pode ser algo divertido de você fazer também, pode ser uma forma de você extravasar a sua criatividade. Olha, eu aqui dando vários motivos para você fazer, mas enfim, se você ainda não fez, experimenta, vale a pena. Depois vocês me dizem se o desenho ficou bom ou não, hein? Como a minha Bíblia tem esse espaço para anotações, eu fui anotando algumas das informações importantes que eu coletei. É isso aí que eu tô fazendo agora, né? Eu fui anotando nas bordas algumas informações, alguns fatos que me chamaram a atenção. Mas em relação ao autor, à data, ao contexto, eu anotei tudo lá naquele caderno, como vocês viram antes no vídeo, né? Eu deixei o caderno para anotar as informações maiores que não caberiam aqui. Como o livro de Ruth é bem curtinho, não tem tanto espaço assim para fazer anotação. Então eu preferi optar pelo caderno. Caso a sua Bíblia não tenha nem o espaço pela anotação, às vezes sua Bíblia é daquele tamanho comum, né, sem borda e tal, você também pode anotar num caderno, num bloco do seu computador, vai fazendo essas informações, juntando essas notas, né, juntando esses comentários que você for fazendo, as informações que você for descobrindo em relação à data e tal, porque isso pode te ajudar depois, né, você pode ter todo esse material pronto quando for fazer uma releitura de Ruth. E aí esse é o meu resultado das minhas notas, das colagens que eu fiz. Depois vocês falam aí pra mim se valeu a pena, se ficou legal, tá bom? Como eu disse há pouco, eu preferi usar o caderno, então, para anotar aquelas informações de contexto, de data e também para anotar as minhas reflexões. Então, na página seguinte, eu fiz anotações dos pontos relevantes. E aí eu escrevi aquela questão de Deus não ter autorizado, da gente não saber, né, se Deus autorizou ou não a ida de Elimeleque. Escrevi sobre a situação de viuvez da Noemi, o quanto que isso era difícil, não só para ela, mas para as noras também. Escrevi sobre a atitude de Ruth de abandonar tudo, de ir com a sua sogra, de servir a sua sogra. Fiz algumas notas nesse sentido, de reflexões que eu não quero perder, que eu acredito que foram muito importantes para mim compreender esse capítulo, que são reflexões importantes também para eu levar para a minha vida, para o meu cotidiano. Então eu fiz essas notas aí. E mais um ponto que eu queria destacar para vocês, que eu acho muito lindo na história de Ruth, que a gente observa nesse primeiro capítulo, é que Noemi acaba dando as costas para Deus, porque ela acaba acreditando que o Senhor lhe roubou os filhos, né? Que o Senhor lhe destruiu a família. É muito comum no momento de dor a gente se opor ao Senhor, a gente dar as costas para Ele. Mas a gente observa, e ela acaba ficando amarga, né? Escolhe ser amarga devido à sua dor, à sua tristeza. Mas a gente observa que Deus continua cuidando delas, né? Não só dela, mas de Ruth também, que Deus entrará com providência na vida delas. Então, que a gente aprenda a não se opor a Deus, mas a continuar confiando nele.
Então, realezas, este foi o nosso primeiro episódio dessa série nova, nosso primeiro dia de Study Bible. Espero que este vlog tenha abençoado você, tenha te auxiliado aí na sua leitura ou ainda auxilie na leitura que você irá fazer do livro de Ruth. São muitas reflexões, são muitos aprendizados. O importante é a gente se esforçar, se debruçar sobre a palavra, porque o Senhor tem sempre algo a nos dizer. Espero que esse vídeo realmente tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar um comentário, de curtir o vídeo para que ele chegue a mais pessoas e de indicar esse projeto para uma amiga sua poder participar com a gente também, poder participar dessa leitura coletiva. Ainda dá tempo, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui, por ficar comigo, por abraçar esse projeto e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Ah, não se esquece de fazer parte do nosso grupo lá no Telegram para você receber todo o material e participar com a gente, interagir, tá bom? É isso, um beijo e tchau, tchau!